Eu passei muito tempo da minha vida não conseguindo ler. Acabava desistindo porque eu não conseguia memorizar as informações, não conseguia entender o que eu estava lendo. Isso me atrapalhava muito. Até que eu fui estudar e comecei a desvendar esses mistérios de como ler da forma correta e como que a gente aprende de uma forma eficaz. Foi pensando nisso que eu fiz esse vídeo. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo em aprender a estudar de verdade, que quer aprender a estudar mais e menos tempo. Bom, o meu objetivo desse vídeo hoje é te ajudar, que você que passou pela mesma coisa que eu passei na questão de que não consegue reter, não consegue ler da forma correta, não consegue memorizar essas informações. Bom, e eu fui estudar isso a fundo logo que eu comecei a me batendo nas leituras. Eu não gostava de ler, aí até que eu fui começar a buscar livros e fui começando a gostar de ler, mas mesmo assim acabei tendo algumas dificuldades porque eu não sabia como que eu memorizava. Muitas vezes eu lia um livro e passava 2 semanas e eu não lembrava de nada do que eu tinha acabado de ler. Isso me atrapalhava muito, me atrasava muito a minha vida, porque eu não conseguia reter. E muitas vezes eu precisava daquelas informações e eu não conseguia fazer isso. Bom, aí foi estudando, aí eu fui acabando de estudar neurociência do aprendizado e fui desenvolvendo e fui percebendo alguns aspectos que eu quero comentar aqui com vocês. O primeiro deles é a questão de que a gente, quando vai ler, é como se fosse um rio toda vez. Eu não sei se vocês já ouviram a frase do Heráclitos, que ele diz que não tem como entrar no mesmo rio duas vezes, que toda vez que a gente entrar vai ser outras águas, vai ser outra coisa. E a leitura é a mesma coisa. Eu fui percebendo que quando eu lia uma página, por exemplo, eu lia uma página, lia a segunda, e quando eu ia voltar nessa página, parecia que tinha palavras que não tinha percebido nesse texto. Isso eu fui ver com a neurociência, e que a gente retém cerca de 5% na primeira leitura, porque o nosso cérebro ele vai reter só as palavras que chamam mais atenção, ele não vai reter todas as palavras. Isso acaba dificultando, porque a gente passa batido algumas palavras. E o costume do dia a dia, acostumado com a escola, todo mundo é acostumado a ler uma vez, passar e continuar. Isso faz com que você não retenha muito. Então, isso que eu fui percebendo e que é um erro que a maioria comete e que eu cometia, que é a questão de que você só lê uma vez, passa, retém aquelas pequenas palavras ali básicas e continua. Isso acaba te atrapalhando no futuro quando você precisa memorizar tudo isso que você acabou de ler. Então foi pensando nisso que quando eu comecei a desenvolver um método de leitura que fosse eficaz, eu queria que o quê? Quando eu lisse, eu conseguia reter as palavras e também conseguia memorizar. Então eu pegasse essas palavras, conseguia tirar do texto essas palavras que eram importantes e também reter. Porque, não sei se vocês sabem, mas a nossa memória, para ela consolidar, ela precisa estar muito bem associada. Ou seja, as palavras elas precisam estar muito bem conectadas. Então, se as palavras estão conectadas, elas ficam na nossa memória. É por isso que a gente consegue memorizar. E por isso que a maioria das pessoas não conseguem memorizar quando vão ler, justamente por isso, porque elas leem só uma vez a página e acaba pegando palavras ali aleatórias e não consegue criar um contexto que prenda, que junte todo esse texto para fazer com que ela memorize de forma correta. Tá, Igor, mas qual que é o seu método? Como que você usa para você aprender a ler da forma correta? Bom, a primeira coisa que eu faço é eu separo a página que eu vou ler no dia, tipo as páginas que eu vou ler no dia. Muitas vezes eu leio um capítulo, eu separo. Ah, hoje eu vou ler um capítulo por dia. Eu leio um capítulo por dia. Se o capítulo for muito grande, eu coloco lá 10 páginas que eu vou ler. Aí o que, que eu faço? Eu chamo. A primeira coisa é leitura de visualização, leitura de reconhecimento. O que acontece? Eu vou ler essas. Digamos que eu separei 10 páginas. Eu vou ler essas 10 páginas, normalmente, no meu ritmo, e vou grifando palavras que eu acho que é importante. E vou indo. Quando eu chegar no fim dessa 10ª página, quando eu chegar na 10ª página, eu vou voltar. Porque agora eu já fiz a leitura de reconhecimento. Eu já me adaptei com o texto. Então agora eu volto só que agora eu vou ler parágrafo a parágrafo e eu vou retirando palavras que eu acho que são importantes. Eu vou ler no texto e eu vou ver as palavras que para mim eu falo, nossa, isso define o texto. Ou isso resume o texto. Então eu tiro palavras que eu acho que são importantes e vou ligando essas palavras-chave uma a cada parágrafo. Então eu leio o parágrafo de baixo, vejo as palavras que são importantes e vou ligando uma informação na outra. Por isso que eu falei da questão da memorização de associação. Quando as informações elas estão conectadas, elas ficam na nossa mente. Então essa é uma boa estratégia. Então, além de você estar
absorvendo mais porque você não está lendo só uma vez. Claro que vai levar mais tempo, vai levar mais tempo, mas você vai conseguir absorver esse conteúdo. Então você vai ler a primeira vez daquela primeira leitura de visualização e quando você voltar, você vai conseguir achar mais palavras, vai reter mais palavras e ainda assim vai associar elas e vai memorizar. Eu também recomendo para quem quiser fazer tipo um resuminho do parágrafo, isso facilita também. Eu faço um resuminho do que eu entendi do parágrafo, com as palavras-chave, se baseando nas palavras-chave. Isso me ajuda a criar uma conexão de cada parágrafo um no outro. Isso faz que o texto fique mais coeso, ele fique mais conectado. Isso ajuda a consolidar na nossa memória, não fica uma coisa dispersa, que uma parte é isso, uma parte é aquilo, são coisas diversas. Claro que eu estou falando aqui em leituras de estudo, não estou falando em leitura de prazer, porque um romance, a não ser que você vai estudar romance, mas caso não tem essa necessidade, você não precisa disso. Por isso que eu acho que é muito importante. Então, se for uma leitura de estudo, isso vai te ajudar. Também não sei se vocês já perceberam que quando as pessoas vão dar dica para vocês fazerem aquela redação, isso é muito importante também. Escreve o rascunho, faz umas questões da prova e depois volta para conferir o seu rascunho. É justamente por isso, porque na primeira leitura a gente não consegue captar tudo. Então você fez o teu resumo, você não consegue captar teus erros do teu resumo. E o que você faz? Você dá uma pausa para tua mente, distrai ela com outra coisa, fazendo outras questões, e quando você volta, a sua mente vai desligar aquela primeira lida que ela deu e ela vai voltar. E quando ela voltar, ela vai começar a observar alguns erros. Isso é muito importante, por isso que eu falo para vocês. Leitura de visualização e de reconhecimento a primeira e volta fazendo uma outra leitura com extração. É dessa forma que você consegue memorizar e ainda consegue absorver palavras novas. É dessa forma que você vai conseguir desenvolver melhor suas leituras e ainda assim aprender com elas, né? Que esse é o nosso objetivo. Ninguém lê à toa, só lê por ler. Você tem que ler para tirar proveito dessa leitura, seja ela de prazer, seja ela de estudo. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, quer melhorar sua forma de estudar. Eu te sugiro então aqui a se inscrever e curtir esse vídeo. Se inscrever porque eu estou soltando vídeo segunda, quarta e sexta, sempre te ajudando a estudar. Aqui eu vou te ensinar a estudar de verdade, como eu disse, eu não vou te ensinar a fazer aquela baboseira de decoreba. Eu quero te ensinar como que você aprende a estudar, como que você melhora a sua capacidade intelectual. E também te sugiro a me seguir lá no Instagram, @IgorPsico, tá aparecendo aqui pra vocês. Lá eu respondo caixinhas de perguntas de vocês diariamente, lá eu consigo ter um contato direto. Então se você tem uma dúvida maior e precisa resolver rápido, você pode mandar mensagem no meu direct, que assim que eu puder eu vou responder você. Então ali a gente consegue ter uma didática maior. Então é importante vocês me seguirem tanto aqui no YouTube, que tem os vídeos completos, onde eu consigo debruçar um conteúdo com vocês, como lá no Instagram, onde a gente consigo tirar dúvidas rápidas de vocês. Então eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!